Olá, turma. Bom dia. Vamos iniciar um novo assunto aqui, tá? Falar sobre cromossomos. Na aula passada eu falei para vocês, né, que nós não teríamos aula na segunda-feira, porque dia 5, né, seria o dia de por em dia. Mas, né, o dia de por em dia no quarto bimestre ele foi retirado, devido também aos feriados que nós teremos, né, ao decorrer até o fim do ano. Então, algumas disciplinas poderiam ser prejudicadas, né, no andamento do conteúdo, né, por ter sua aula no dia de por em dia ou também a aula cair no feriado, ok? Alguns alunos ficaram em recuperação, né? Então, a avaliação lá ela está disponível no CPB Prova, tá? Entre lá e faça, né? A coordenação entrou em contato com você, né? A professora Vanessa, né? Os outros funcionários também ligaram, né? Para falar que você tinha ficado com nota baixa, então você o faça, né? Os demais alunos que não entrou aqui, a coordenação não entrou em contato, é porque você provavelmente não ficou, ok? O que nós vamos estudar na aula de hoje? Então, vamos falar sobre cromossomos, tá? Porque nós vamos introduzir depois para vocês anomalias cromossômicas, tá? Que será a aula de quarta-feira, né? E já é praticamente o assunto, já a gente vai estar entrando, né? Finalizando o terceiro e entrando no quarto bimestre, tá? Então, só conceitos introdutórios, tá, pessoal? Não vou cobrar exercício relacionado à estruturação dos cromossomos, tá? O que é um cromossomo? As suas partes, tá? Lembra que a gente estudou células, nós estudamos também ácidos nucleicos, né? Você sabe que o ácido nucleico, DNA, RNA, fazem parte aqui, né, do cromossomo, né? E a característica principal lá do DNA é a nossa questão da hereditariedade. É ela que guarda nossas informações genéticas, ok? Então, vamos entrar aqui e falar sobre cromossomos, tá? Cromossomo, pessoal, nas células que vão iniciar a mitose, nós vamos estudar a divisão celular mais para frente, tá? Antes de acabar o bimestre, o quarto, a gente estuda a mitose, né? Que é a divisão celular, pessoal. Que é a célula se dividindo em duas, tá? Você tem a mitose e também tem a meiose, que vai dividir a célula em quatro, ok? A mitose, pessoal, a célula permanece com suas características. Você tem uma célula, essa célula aqui dá origem a duas. Essas duas têm a mesma característica da primeira, que deu origem a elas duas. Já a meiose, você tem uma célula que vai dar origem a quatro. Só que qual é a característica? Essas quatro células têm a metade, tá, do DNA da célula que deu origem às quatro. Aonde ocorre a mitose, pessoal? Em todas as células somáticas. Todas as células do teu corpo, tirando nos meninos espermatozoide e óvulo nas meninas, que ocorre a meiose, e em outra, todas as células acontece a mitose, né? A meiose em células germinativas. Meninos, formação do espermatozoide, meninas, formação do óvulo. Ah, tio, quer dizer que a menina, quando ela está no ciclo menstrual, ela libera 4 óvulos? Não, né? Ela vai produzir 4, mas desses 4, 3 degeneram e só um sobrevive, né? E não ocorrendo a fecundação, esse óvulo ele vai ser degenerado e a menina entra no ciclo menstrual, né? E o menino, né? Várias meioses, produzindo, né? Diversos espermatozoides, ok? Isso é mais para frente. Cada filamento da cromátide, né? São cadeias de nucleossomos, onde tem os cromossomos, se espiraliza, tornando visível um cromossomo. Como é um cromossomo, professor? Em forma de X. Já deve ter visto a imagem, né? O cromossomo aqui em forma de Xzinho. Ah, professor, e o que é espiralizar? Porque está difícil para me entender, professor. Não sei o que é espiralizar. Como assim tornar visível? É porque assim, pessoal, quando o cromossomo ele está dentro do núcleo, né? Ele está igual miojo. Sabe quando você coloca miojo na panela com água quente e aquele miojo começa a se soltar, né? Não fica todo enrolado? Pois é, pessoal. O cromossomo, quando ele está dentro do núcleo, ele parece miojo na panela com água quente, todo desenrolado lá, tá? E o que é espiralizar? É ele pegar esse miojo da água quente, lá que está todo desenrolado, e voltar para aquela forma que dentro do pacote, né? Não tá quando está dentro do pacotinho lá,
o miojo, ele não está todo, ele está duro, né? Está tudo, tá bem compactado, né? E quando você coloca na água quente, ele se solta. Então, espiralado é na água quente, tá? Compacto, para você ver ele máximo, é como se ele estivesse dentro da sua embalagem, né? Então, o cromossomo, no seu início, ele está todo solto, assim, ó, todo solto. Aí, só que você não consegue enxergá-lo em forma de X. Aí, ele começa pelo processo de espiralização, né? Que é para tornar o cromossomo visível. E qual é a fase que você consegue ver o cromossomo visível? É uma fase da divisão celular, tanto da meiose como da mitose, chamado metáfase. É na metáfase que você consegue ver o cromossomo, ó, em forma de X. E é lá na metáfase que você vai estudar o cariótipo. Quando a sua mamãe estava grávida de você, né, ela poderia ter feito um exame de cariótipo para verificar, por exemplo, se você não ia nascer com síndrome de Down, né? Porque lá, professor, mas a mamãe fez a morfológica. Pode fazer, né? Na morfológica ele já dá, né? Já dá para saber algo. Mas se quiser saber bem detalhado mesmo, faz o cariótipo, né? A cariotipagem é um pouco mais caro, né? Bem mais caro do que for fazer a ultrassom morfológica só, ok? Então, o cariótipo, ele é bem mais caro, porque vai verificar lá, nesse nenenzinho, né? Não teve nenhuma alteração cromossômica nos seus cromossomos, né? Isso aí não vai ter nenhum tipo de anomalia, né? Que a gente vai estudar as anomalias cromossômicas mais à frente, né? No decorrer do quarto bimestre, ok? Então, ó, durante essa etapa, pode-se contar os cromossomos das células. Quantos são contados? 23. 23 cromossomos são contados, ok? Aí, do 1 ao 22 são características suas. O 23 é que vai definir o sexo, né? Se é menino ou se é menina. XX, menina. XY, menino. Continuando. Aqui, pessoal, estrutura de um cromossomo. A estrutura, o cromossomo apresenta unidades estruturais filamentosas, né? De DNA que apresenta uma forma de espiral, né? Parece um espiral, sendo envolvida por uma substância proteica, né? Denominada matriz. Então, você tem um cromossomo e nele ele é de forma espiral e o que o protege, o que envolve é uma matriz. E quais são a estrutura funcional do cromossomo, tá? Ele apresenta cromátides. O que são cromátides, pessoal? Está aqui o cromossomo, né? Em forma de X. Né? Lá do X-Men. Cromátide, turma. Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu colocar um azul. Cromátide, pessoal, é isso aqui, ó. São esses braços aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É como se você pegasse este lado e este outro lado aqui, ó. Cada bracinho desse aqui, ó, esse braço e este braço aqui, ó, são cromátides, chamado de cromátides irmãs, porque elas estão ligadas na região central. Aí elas podem serem separadas, se você vai ver na divisão. Então, cromátides são esses bracinhos do cromossomo, ok? Constituição primária ou centrômero. O centrômero, turma, fazer outro cromossomo aqui, ó. De novo, né? O centrômero, turma, é uma estrutura que vai fazer a ligação, ó. O centrômero, ele fica aqui, ó, tá? É ele que liga, tá? O cromossomo, essa região central que vai fazer a ligação, ó. Tá vendo? Então, tá aqui o X, né? Ele é o que liga bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo o branco aqui, onde está o meu dedo? Ó, branco, ó, né? É ele que está ligando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha, o meu dedo tá invisível aqui no meio, né? É como se fosse a ligação, ó, tá vendo? Essa estrutura aqui é o centrômero, tá? Então é ele que liga, né? Então é ele que vai juntar, ó, as cromátides irmãs, né? Ele gruda, como se você pregasse aqui no meio dele, tá? De constituição primária e ele faz a ligação. A constituição secundária, turma,
ela é uma parte que fica mais aqui em cima, assim, ó. Tá? Ou pode ficar também embaixo, né? Ela pode ser desassociada e tirada. Telômero, tá? É a estrutura e a região satélite são as pontas do cromossomo, tá? É mais como ele se organiza, ok? O que é importante que vocês devem saber? Cromátides, que são cromátides, porque quando divisão celular, turma, vocês vão fazer ENEM, né? Por exemplo, quem for fazer IFAP, mas IFAP é por nota, né? Não é mais por vestibular. Se fosse prova seletiva, né? Por nota, né? Matemática aí, português, se eu não me engano. Mas se você já vai para o primeiro ano, daqui a pouco é o Enem. Tem aluno que está no primeiro ano e já começa, né, desde o primeiro ano, a fazer o Enem como treineiro. Então, por exemplo, quando cai assunto sobre divisão celular na prova do Enem, ele coloca, ele fala, ó, o centrômero foi rompido, né? As cromátides irmãs se separaram. Então, se você não saber o que é cromátide e centrômero, né, você não consegue responder a questão. Então, turma, geralmente, quando ele está lá na divisão celular, toda hora ele está falando cromátides, centrômero, né? Então, cromátides são os bracinhos, centrômero, o que o liga, né? Telômero e região satélite geralmente não é muito cobrado, ok? Não é muito falado, desculpa. Só apagar aí para o próximo slide. Aqui, ó, a função de cada um, tá? O que é a cromátide? O que é os centrômeros? Centrômero, né? A cromatina, né, não é um filamento uniforme, mas apresenta em sua extensão engrossamento bastante regulares, com um aspecto de granulação. Seu tamanho se liga na região constante para cada cromossomo. O que ele quer dizer aqui? Ó? Que é ele que liga as cromátides aqui no meio. Tudo isso que ele falou, pessoal, é isso aqui, ó, essa estrutura aqui do meio, que faz a ligação, né, nos cromossomos. Cromátides é o resultado da divisão longitudinal do cromossomo durante a divisão celular. As cromátides são bracinho. Ó. Quando acontece na divisão, pessoal, o centrômero é rompido, tá? O centrômero é rompido e separa as cromátides irmãs. Esta aqui vai para esse lado e essa aqui vai para esse lado. Então, o centrômero, quando ele é rompido, lá na anáfase, ele é puxado para cada lado. As cromátides, né? Quando o centrômero é rompido, as cromátides estão livres e são puxadas um para cada lado, né? Centrômero, que eu acabei de falar, né? Também vai ligar. Região satélite, porção terminal, né, do material cromossômico, separado por uma constituição secundária. E o que é uma constituição secundária? Região que divide um braço do cromossomo em duas partes. Mostrando na imagem, fica melhor observado por vocês aqui, ó. Olha, bem aqui, ó. Cada um que eu falei, ó. A cromátide, né, que são esses braços aqui, ó, tá vendo? Tá dividindo, ó, né? A cromátides, ó, é um lado quando divide, ó. Constituição primária, pessoal, bem aqui, ó, né? Onde você vai ter o centrômero. A constituição secundária, ó, são esses bracinhos bem aqui, ó, tá? Finais, tá? Que também vão ser chamados bem aqui de região satélite. É assim que o cromossomo se arranja, quando ele está espiralizado, em forma de X. Olha aqui, ó. É assim mesmo que você consegue observar, ó, um cromossomo. Olha aqui, esse aqui é um cromossomo que foi observado no microscópio. Tá? Aqui você tem região satélite, condição secundária, o centrômero, e aqui você tem os braços, né? E quando você separa, ó, aqui para esse lado, e quando você separa para esse lado, você tem as cromátides. Tá? Isso aqui é uma estruturação básica do cromossomo. O que é que você tem que saber, pessoal? As cromátides, quando eles são divididos no meio aqui, né? Você puxa cada um para um lado, e o centrômero, tá? Eles são bastante comentados e falados em prova, principalmente lá da divisão celular. Aqui, ó, constituição primária. É o estrangulamento que acontece em uma região do cromossomo, onde se localiza um centrômero ou um cinetócoro, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai estrangular. Esse braço, essa estrutura dele, vai ser reduzida, tá? Vai ser estrangulada
e vai ser diminuído, né? E é aí que se inserem fibras proteicas que se relacionam com o movimento cromossômico durante a divisão celular, né? Então, aqui que vai acontecer? Onde ele vai ter essas fibras, onde vai ter essas estruturas, aonde o cromossomo depois ele vai se organizar, né? Principalmente quando acontecer a despiralização. Espiralou, não formou um X, agora você precisa desespiralar e voltar como se fosse miojo, né? Todo solto. Tipos de cromossomos, né? Você tem o metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico e o telocêntrico, tá? São 4 tipos de cromossomos. O metacêntrico, pessoal, o centrômero está na região média, né? Ele está normal, ele está aqui na cintura, vamos supor assim, né? Ele está na cintura, é como se fosse o cinto, né? Divide a região inferior, pernas, com a superior, né? Os membros superiores aqui da região inferior. Submetacêntrico forma 2 braços de tamanhos pouco diferentes. Então, você vai ter a parte de cima, por exemplo, menor e a parte de baixo maior, ou vice-versa. Acocêntrico forma um braço longo e outro curto. Telocêntrico, centrômero na região terminal, formado apenas por um braço. É como se reduzisse aquela parte de cima. Ó. A gente vai ver cada um aqui, ó, na próxima imagem. Olha aqui, ó, metacêntrico, né? Ora, na região central aqui, ó, o centrômero. Submetacêntrico, um pouco mais superior, né? Acocêntrico, ó, lá no estrangulamento final. E o telocêntrico, ele não tem, né, o braço superior, né? Ele foi reduzido o seu tamanho. Então, aqui, ó, primeiro metacêntrico, olha aqui, ó, na imagem. Primeiro aqui o A, ó, metacêntrico. O B, ó, que é o submetacêntrico, o C, pessoal, o acocêntrico, e o D, o telocêntrico, tá? Então, é 5 cromossomos, ó, tem o seu arranjo, tá? Do 1 ao 22, eles podem ficar nessa forma aqui. Claro, né, turma? Quanto mais velho você for, por exemplo, mais próximo do C e do D o seu cromossomo fica. E quantos cromossomos, né? Um exemplo para vocês aqui, as espécies possuem, tá? A gente não vai aprofundar muito aqui, tá, pessoal? Que esse é assunto lá para o primeiro ano e terceiro ano do ensino médio, né? Que você vai estudar com mais aprofundamento, né? E aqui, turma, o número de cromossomos não tem relação direta com a posição da espécie no esquema, né? Mas sim com a classificação filogenética, né? Com as suas características hereditárias, né? Com cada grupo que eles estão organizados, né, no processo de parentesco evolutivo entre essas espécies, né? Humano, isso aqui é o normal, tá, pessoal? Sem nenhuma anomalia. Claro que pode ter a menos e pode ter a mais. Se tiver a menos, nasce com determinada anomalia cromossômica, se tiver a mais, também com uma anomalia cromossômica. Ó, humana, 46 cromossomos. A célula da sua pele aqui, ó, quando você toma banho e elimina milhares de células do seu tecido epitelial, tem 46 cromossomos. Das meninas e dos meninos, quando tem o óvulo espermatozoide, né? O óvulo espermatozoide tem quanto? 23, que é o reduzido. Por que o professor espermatozoide tem 23 e o óvulo tem 23? Não vai acontecer a fecundação? Eles não vão se unir? Quando eles se unem na fecundação, que é para dar origem ao embrião, né? Depois lá aquele feto, quantos cromossomos vão formar no total? Ó? 46, né? Que deu origem a nós, né? Aqui, tá? O milho, pessoal. Quantos cromossomos tem? 20, ervilha, 14, a mosca, 8, a dália, esqueci que a dália, 64. Tá agora aí na cabeça. Tatu, 64, cavalo, 64. Tá? Então, pessoal, é totalmente diferente, né? Quanto à redução aqui, por exemplo, do cavalo, né? Vai ser 32, né? Então, é reduzido. Incrível que pareça para vocês, ano passado, quando eu dei essa aula, um menino lá, do primeiro ano, ele perguntou para mim, ele veio perguntar em off, né? Professor, caso uma pessoa e um cavalo tentem ter um filho, eles conseguem? Não, né, pessoal? Até zoofilia, né? Aquela loucura, né? Eu considero como um crime, né? Crime porque é manter relações com animais, né? Coisa totalmente desproporcional, né? Fora do imaginário
né? Então, aqui, ó, o cavalo tem 32 cromossomos. Horrível esse 32 aqui. Né? 32. Tirando também que o formato de espermatozoide é diferente, né? Contra 23, né, de um ser humano. Não vai dar certo, pessoal. Pode até acontecer a fecundação, pode até eles tentarem um fecundar o outro, mas na hora que ocorrer a fecundação, esse cromossomo, essa célula, ela vai ser degenerada. Não vai dar certo, não tem como. A quantidade de cromossomos não bate. A quantidade de cromossomos é totalmente diferente. Então, não tem como, né? Para aquele aluno que for pensando nisso aí, né? Se aquele aluno no passado perguntou, então, de uma turma que tinha a quantidade de turma de vocês, com certeza, né, alguém aí, né, pensou. Cariótipo, pessoal. O cariótipo é o conjunto de cromossomos típico de cada espécie, né? Com o número e morfologia dos cromossomos, né? Com essas características de cada um, né? Então, cada cromossomo aqui, ele vai ter a sua característica. De quanto, como é o cariótipo, professor? Quantos você vê? Você vê do cromossomo do 1 ao 23, tá? Você não analisa os 46, tá, turma? Não são analisados os 46. São analisados os 23. Você observa do 1 até o 23º. E o cariótipo é o estudo na morfologia do cromossomo, né? Como é que ele dá a sua organização. É mais fácil essa observação durante a metáfase, porque na metáfase o cromossomo ele está em forma de X. Então, sua observação é melhor, tá? Pois os filamentos apresentam mais compactos e condensados. Traduzindo, aqui é em forma de X. Cromossomos homólogos, além de ter mesmo tamanho e manter a mesma posição relativa do centrômero, apresentam mesma posição de constituições secundárias, presente de satélite e distribuição dos cromossomos. Quando eu falar cromossomos homólogos, tá, turma? São cromossomos iguais, tá? Eles têm a mesma característica, eles têm o mesmo tamanho. Se falar, ó, cromossomos homólogos, por exemplo, esses dois cromossomos aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho, o centrômero está aqui igual, né? Então, eu tenho a mesma quantidade, tá? De centrômero, o mesmo tamanho, são gêmeos. Apresentam a mesma posição, né? Então, eles estão com as mesmas características. Olha aqui, ó. E os 23 pares de cromossomos homólogos são provenientes do pai e da mãe, né? No momento da fecundação, restabelecendo o número de cromossomos na espécie, como eu falei para vocês, ó. Quantos cromossomos nós... Opa! Quantos cromossomos tem, ó? Espermatozoide 23, o óvulo 23. Por que N, pessoal? N é quando a gente chama haploide. Haploide, ou quando tiver a letra N, que significa haploide, é quando você tem um número reduzido de cromossomos. Você tem a metade. Você tem 23. Já, pessoal, o zigoto, né, que foi a fecundação, vai dar origem ao embriãozinho lá, ao feto, né? Ele é 2N. O que quer dizer 2N? Diploide, tá? Diploide é quando possui 2N, quando tem o total de cromossomos. 23 mais 23 dá 46, que deu origem a nós. Ó, nas células somáticas humanas são encontrados, tá, 23 pares de cromossomos. Destes, né, 22 pares semelhantes. Em ambos os sexos são chamados de autossômicos, ok? Autossômicos ou autossomos são os 22 pares, do 1 ao 22. Do 1 ao 22, esses cromossomos autossômicos, eles dão a nossa característica. Altura, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, tá? Características hereditárias. Já, pessoal, o par restante, né, que é o 23, que é o número 23, ele vai definir o quê? As características sexuais, né? Que são diferentes entre si, X e Y. Ok? No sexo feminino, existem dois X. No sexo masculino, existe um X e um Y. Quem define o sexo?
O homem que define o sexo. Se vai ser menino ou se vai ser menino. Quando eu lembro do meu avô, né? Estou dando um exemplo para vocês. Meu avô, né, teve 13 filhos. Na época de roça, tal, para ajudar a cuidar, muito tempo atrás, né? A maioria nasceu lá nos anos 50, né, anos 60. Então, teve 13 filhos. Desses 13 filhos, 10 mulheres e 3 homens. Aí o vovô lhe falava, a avó de vocês só me deu filha mulher, queria ter filho homem, né? Mas não foi culpa da vovó, né? Aí quase foi culpa sua. Porque quem manda o cromossomo para definir o sexo é o senhor. Somos nós homens. Ah, por quê, professor? Porque aqui, né? A mulher não tem XX, total 46, né? A mulher não manda os dois, turma. Vai mandar só um, né? A mulher tem 2x, precisa mandar os 2x? Não. A mulher manda 1x. Okay? Vai mandar 1x. E o homem, aqui, né? X, Y, ele pode mandar, né? 1x. Se ele mandar 1x, forma o quê, pessoal? Uma menina, né? Forma uma menina. Se ele mandar um Y, forma o quê, turma? Deixa eu colocar o Y aqui. Né? Vai formar um menino. Então, ó, se a mãe mandar aqui, ó, então não pode culpar a mãe, né? Ah, porque só a mãe, culpa dela ter me dado só filha mulher e eu queria ter um filho homem. Porque quem define o sexo é o homem, pô. Ele manda o X ou ele manda o Y. Professor, tem casos em que não vai um X ou um Y? Tem, pessoal. Vocês vão ver na próxima aula que tem. Né? Tem Klinefelter, tem Turner, que vocês vão ver lá, tem... lembra os Hooligans, né? Os hooligans, né? Aqueles torcedores americanos, fala-se, né, que eles são assim, ó, no estudo, né? Deixa eu pagar, certo? Que eles são assim, ó, X, Y, Y, né? Tinha um cromossomo a mais, né? Masculino. Isso que tornava eles agressivos, né? Não podia olhar que já queria bater, né? São aqueles torcedores ingleses lá, né? Que vivem na selvageria, né? Todo tempo querendo fazer confusão, porrada, né? Tem lá. Então, é isso aqui, ó. Ok? Nossa, eu tô com refluxo, chega horrível. Só apagar aqui, turma. E para o próximo slide, tá? Para a gente finalizar a nossa aula. Olha aqui, ó. Finalizando a nossa aula. Ó, tá vendo aqui, ó? Do 1 ao 22 são as características, né, morfológicas apresentando nossas características que nós vamos ter. E o 23, ele vai dar característica sexual. Esse cariótipo aqui é sexo masculino ou feminino? Masculino, né? Você pode ver o X e o Y lá, né? E uma curiosidade, o Y, pessoal, ele é menor que o X, né? Por exemplo, numa prova assim, tem prova, né? Deixa eu ver aqui. Não tem aqui, ó. Por exemplo, numa prova vai vir assim, né? Ele não coloca X, ele coloca traço. Se ele colocar 2 traços do mesmo tamanho, aqui, pessoal, aqui eu tô falando lá no 23, ó. Tá vendo aqui? 22. Aqui é o 23, tá? Cromossomo sexual. Se ele colocar do mesmo tamanho, é mulher, tá? É mulher, tá? Porque os cromossomos homólogos ao XX é o mesmo tamanho. O Y, ele é reduzido. O Y, ele é desse tamanho aqui, ó. Por exemplo, lá no primeiro ano, quando eles estudaram, primeiro e segundo ano, quando eles estudaram anomalias cromossômicas, eu coloquei uma imagem onde, né, perguntava qual era a síndrome e qual era o sexo. Aí tinha que falar. Ah, eu coloquei bem aqui, tá vendo o 21, ó? O 21, quando tem aqui, ó, um cromossomo a mais, né? Olha lá o 21 aqui embaixo. O normal é ter 2, ó, é 2, tá vendo? Olha os pares aqui. Só que no 21 tem uma anomalia, que vem mais um cromossomo aqui, que é a síndrome de Down, tá? É alterância no cromossomo 21, né? E depois eu tinha o 23 também. Aí o menino tinha que responder, ele tinha que analisar o cariótipo e verificar onde tinha um cromossomo a mais.
Aí ele verificou, opa, no 21, eu sei que é síndrome de Down. Agora eu vou analisar o 23. Se tivesse dessa forma aqui, ó, é homem. Se tivesse do mesmo tamanho aqui, é mulher. Eu falo, ó, síndrome de Down do sexo feminino, ou síndrome de Down do sexo masculino. Entendeu? Então, tem todas essas anomalias que são causadas, tá? Que vai ser assunto mais para frente. Beleza, turma? Aqui só foi um conceito introdutório, né? Para você saber o que é o cromossomo nessas estruturas, quando for ser perguntado mais à frente. Beleza, turma? Até nossa próxima aula, ok? Nós nos encontramos. Tchau, até outra